algum discernimento para não ser enganado por dons sobrenaturais. Simone Lima Costa. Você continua no engano, entendendo errado o que ele disse que tudo se cumpriria naquela geração. Por isso a palavra é pedra de tropeço, embaraço dos sábios. Tudo se cumprirá quando não houver mais separação do visível e invisível. Se você é livre, vai entender que as leis de Moisés são figuras de Cristo. Não é engano para os livres. Vai ter a prova da vida eterna, e vai anunciar nas ruas, fora do comércio religioso, o lago de fogo para quem não busca o reino de Deus, somente o seu próprio reino, filho, emprego, religião, aplausos, etc. Tudo é anunciar nas ruas. O tempo de Deus é esse. Lembra de Ló avisando os seus parentes da destruição de Sodoma. Se você amar essa missão, você é livre. Tudo se cumpriria naquela geração o quê? A profecia a respeito de Israel. Como vemos na história como foi a sua dispersão. Respondeu a um comentário em parte 3. Pastora resolve fechar a igreja após a QM. A única maneira incontestável de saber o que vai acontecer depois da morte é entender a Bíblia, que está em enigma, que só mesmo Deus para arquitetar uma figura de linguagem que prova. Não estou defendendo religião, apenas dizendo que a religião que se sustenta com dinheiro, como um negócio do mundo, está sendo enganada por poderes ocultos que a ciência não sabe explicar, que são os anjos caídos que estão no Apocalipse 12, a terça parte. Então, experiências sobrenaturais, ou dons sobrenaturais, enganam muito. Esses anjos têm poderes de fazer todos os enganos da religião espírita, mas o lago de fogo vai ser para jogar esses mentirosos que não amam Deus, mas amam este mundo, ficar famoso e rico para dividir com os pobres como um Deus. A proposta é da serpente do começo para quem comece da fruta. Não tem reencarnações, tem cair várias vezes eternamente no lago de fogo. Isso é lógico, diante da rebelião. Os animais foram feitos para servir de figuras. A nossa memória não se esquece de nada, desde que saímos da madre. Ninguém é Deus, somos uma criatura. Deus é Jesus Cristo fora do dinheiro, do materialismo. Esta palavra, técnica de projeção astral, é se enganar, mas existe o batismo do Espírito Santo descrito nas Escrituras. Comentou em as primeiras 24 horas depois da morte. O fato dos gnósticos usar o quarto evangelho não significa nada. Quem acha que os outros evangelhos refutam o quarto evangelho não interpreta direito. Os estudiosos não aceitam que João escreveu o quarto evangelho porque eles só querem fama e dinheiro, o pecado original de Satã. Não entendem e não aceitam muitas passagens, como a do mercenário e da mulher adúltera. O Salvador homem é o próprio Deus, porque Deus se transformou em um homem. Filipenses 2:7, para nos salvar, por isso o termo um só, homem e espírito em um só. Deus não tem mediador, ele não depende de nada. Querer colocar Deus acima de Jesus, hoje, é servir a Satanás, aquele mesmo que o tentou no deserto. Medita, porque as Escrituras estão numa linguagem de sonho, enigmas, como uma pegadinha de prova. Só quem tem o Espírito de Deus vai entender. A prova que alguém tem o Espírito é que ele medita constante. Ele está sempre pensando naquilo, não fica querendo disputar inteligência com ninguém. Mas veja bem, é meditar na palavra, não em opiniões e interpretações dos outros. A salvação é individual, é você e a palavra. Busca o batismo no Espírito Santo para receber dons, como de falar língua estranha, mas não seja de igreja que pega dinheiro, porque vai receber demônio enganador. A prova que alguém tem o Espírito é que ele interpreta corretamente a palavra, ou gosta da interpretação correta, de ouvir. Respondeu a um comentário em Desmascarando vídeo de Romilson sobre o quarto evangelho e divindade de Cristo na Terra. Na solidão, nos nossos próprios caminhos, encontrarmos as estrelas que nos orientam nossos destinos, só se essas estrelas forem os anjos caídos de Apocalipse 12. Satanás é divino e sábio também. O único Deus é Jesus fora de religião, do governo e do comércio. Comentou em Porque os escolhidos não podem estar perto de muitas pessoas. Aí ajuda a entender melhor o alerta de Deus, mas não inventa a vida eterna. Seguir Jesus nas ruas, fora do comércio e do governo mundial. Comentou na postagem de Bruno Piscinini.
Paulo Asostênes Sostenes 2735. Tenho 73 anos, sou cristão desde nascença, professor de escola dominical por mais de 50 anos e ensinei muito sobre toda a Bíblia e não tem como um pedaço dela ser certo e outro errado. É sim ou não? Deus não é homem para que minta. Tem uma máxima minha que é assim: se Deus não existe não perco nada, porém se ele existe eu não creio perco tudo. Comentou em Finalmente Revelada. O que foi encontrado sobre a arca vai te surpreender. Ricardo Montiel 2277. Deus não é esse cara da Bíblia. Interpreta tudo. Quem é então? Ricardo Montiel 2277. Javé o enganador. Ricardo Montiel 2277. Veja. Não se permita confundir Criador com Deus. Um não é o outro. Interpreta tudo. Não se confunda. Javé só pode ser enganador para os oportunistas, que querem vender a religião, por isso não entendem os enigmas da palavra, e vão ser condenados no juízo final. Entenda, tudo é um, o Cristo. O resto são os anjos rebeldes, como em Apocalipse 12. Ricardo Montiel 2277. Não é não, tudo é uma criação teológica que distorceram os acontecimentos em prol de si mesmos. Jesus e não Cristo foi crucificado por desobedecer Javé, e não pelo que te contaram. Javé é um escravista, com genomas diferentes dos humanos. Interpreta tudo. Cada um tem que procurar discernir a linguagem dos sonhos, os escritos sagrados, e não ir na conversa dos outros. Sagrado porque tem alertas divinos, como o sonho de Faraó e o de Nabucodonosor. O único rei é Cristo, e as escrituras são seus sonhos. Mas vamos direto ao ponto. Se Javé é enganação, como fico depois da morte, sem um fundamento doutrinário? Porque os primeiros livros são bases para nos dar uma certeza do que ocorrerá depois. Isso é para quem medita nas palavras, e não copia as ideias dos outros. Respondeu a um comentário em Finalmente Revelada. O que foi encontrado sobre a arca vai te surpreender. Interpreta tudo. O Javé é o próprio Cristo. Ele mesmo preparou a sua morte por meio de suas leis, porque a morte na cruz era um plano, a maior alegoria. Sei que vai ser difícil de você aceitar, mas se pensar no caso e meditar vai chegar à mesma conclusão, quem sabe um dia. Ricardo Montiel 2277. Cristo ungido é uma palavra grega dada a Jesus por Saulo de Tarso. Javé está morto há algum tempo, já foi. Javé nunca foi e nunca será Deus, só um criador cheio de doenças que caiu no outro universo e não viveu neste. Ricardo Montiel 2277. Jesus não usou seus poderes dado por Rockman, o anjo que estuprou Maria, uma menina de apenas 15 anos, que era para ser usado para montar um exército feito pelo povo judeu para enfrentar o exército romano. Então Jesus se negou e por isso foi morto, ressuscitou. E voltou aos discípulos e contou: vocês vão se assustar no começo, mas depois se conformarão. Ele falava de Javé e sua face cruel e impiedosa. Interpreta tudo. Me desculpa, mas essa interpretação das escrituras é a inspiração de demônios, os anjos caídos que estão enganando os que não temem a Deus. A questão suprema é: a única prova e saída da incerteza é a interpretação correta das escrituras, que é o dom de interpretar sonhos, a comunicação de Deus, ou Javé, como queira dizer. Se esta história que você me contou fosse verdadeira, estávamos sem saída e suspensos neste mundo. O que acontece depois da morte então? Sem provas. Interpreta tudo. Excelente vídeo, excelente tema. Quem cura é a própria fé da pessoa em um Cristo inventado, que na verdade são os anjos caídos vestidos de Cristo. Os próprios anjos caídos de Apocalipse 12, pois sabemos que lhes foi dado o poder para enganar, se possível até os escolhidos, pois eles são os governos mundiais. Toda religião ligada ao governo, e ao comércio, e à arrecadação para investimentos materiais, até para sustentar o corpo mesmo, como um emprego do mundo, está sob o domínio dessas forças invisíveis, que a ciência não sabe explicar, porque o objetivo é construir esse mundo, e não pregar correto como esta palavra.
A prova que não é Deus que cura é que a pessoa fica enganada o resto da vida, dando dinheiro à religião, porque foi curada no corpo, mas não quer saber da verdade para alertar de graça nas ruas. Tá arriscado até a doença voltar-se sair dessa religião do diabo. Na verdade, a cura física ao interior dessa pessoa foi um laço, para fazer ela ficar enganada o resto da vida, infrutífera, alimentando lobos, ao invés de ganhar ovelhas, denunciando esses lobos nas ruas, também denominados de cães gulosos. Comentou em quem opera essas curas nas igrejas cheias de heresias. Shirley Alcântara 1838. A nossa fé é o nosso merecimento perante as leis divinas. Interpreta tudo. Fé sem conhecimento, engano de demônios. Raiferreira.813. Tiago disse que toda boa dádiva vem do Pai das Luzes, e a cura é uma boa dádiva. Interpreta tudo. A única boa dádiva é o conhecimento que prova a vida eterna, porque a cura no corpo pode levar para o inferno pelo engano. É melhor morrer doente e ir para o céu, do que curado e ir para o inferno. Gentil.iconoclasta. Newton foi um gênio na ciência, porém na religião não passou de um cego fanático. É isto que o cristianismo faz. Cega suas vítimas. Interpreta tudo. Cego fanático é não ter raciocínio para encontrar a certeza da consciência depois da morte, e julgar tudo o que não compreende como loucura. O cristianismo não foi Cristo que instituiu, foram os políticos e empresários. Desocultando a torre. O diabo entrou nos apóstolos Pedro e Judas Iscariotes. O diabo está 24 horas por dia ao redor, principalmente dos cristãos, como um leão que ruge a fim de devorar. É verdade que numa guerra, o inimigo fica mais feliz quando o oponente não sabe da sua presença ali próximo a ele. E o ateu é este tipo de cara que o diabo gosta. Fica muito mais fácil ele trabalhar este tipo de cara. André Alves 2035. Né? Se o diabo ainda ao redor do crentes fanáticos que andam com Deus, imagina na vida do ateu. Que contraste. Deveria ser diferente. O diabo não chegar perto de vocês. O diabo é quase tão poderoso quanto Deus. Que piada. Desocultando a torre. André Alves 2035. Alguém disse que quando a pessoa não acredita nem em Deus e nem no diabo, é um problema menos para o diabo. Porém, quando alguém acredita em Deus e procura fazer a sua vontade, já é um problema mais para ele, pois ele vai fazer de tudo 24 horas por dia para destruir a fé deste cristão. 1 Pedro 5:8, 9. André Alves 2035. Desocultando a torre. É? Quem disse? E quando alguém precisa de uma cura, um livramento ou milagre não acontece, é o quê? Desocultando a torre. Há 2 semanas, editado. André Alves 2035. Não podemos nos esquecer do que diz 1 João 5,19 e Mateus 24, 24. Pense nisso, pesquise mais, e verá que eu não conto piada com coisa séria. Sim, o diabo é um pai da mentira e tem poder para fazer algumas curas, visando enganar se possível, até os escolhidos, os crentes e praticantes do cristianismo. André Alves 2035. Há 2 semanas, editado. Desocultando a torre. Sim, ler, pesquisar é só isso que fazemos. Mas que provas eu tenho disso? Eu não estava lá para ver quem de fato escreveu. Só sei que, quando eu precisei de um milagre não aconteceu. Agora sou bem racional. Desocultando a torre. André Alves 2035. Nossa vida já é um milagre. Temos de ter fé nas palavras de 2 Timóteo 3, 16, 17 e 2 Pedro 1 e 20, 21, João 17 e 17. Imitarmos a Jesus que confiava e usava as escrituras sagradas. Mateus capítulo 4 e Lucas capítulo 4. Quando Jesus usou a Bíblia para refutar os falsos ensinos de Satanás, o diabo. André Alves 2035. Há 2 semanas, editado. Desocultando a torre. Também acho que a vida é um milagre, enquanto se está vivo, mas quando morremos acabou o milagre, e quanto a Cristo, se ele não existiu. E se os judeus que não acreditam nele, estiverem certos, porque segundo eles, o nome Jesus está errado,
Porque não existia a letra J nessa época, etc. O cristianismo contra o judaísmo. Se eu tivesse que escolher, escolheria o judaísmo, é claro. Me parece que a Bíblia deles é a mais original possível. Ponto de interrogação. Interpreta tudo. Há 2 semanas. André Alves 2035. Somente as escrituras sagradas, como a Bíblia e alguns livros fora dela, provam todo o mistério da vida, mas tem que ser racional, como você falou que é. Esta vida é necessária que seja assim, para mostrar o outro lado da moeda, aos anjos caídos e aos homens. Os anjos caídos são forças ocultas que a ciência não sabe explicar, mas os religiosos buscam para adquirir vitórias terrenas. Mas Jesus só dá o conhecimento, porque é só isso que dá a vida eterna depois da morte. Quem tem mente para entender as Escrituras, tem prova de tudo que aconteceu antes, e vai acontecer depois deste mundo, porque a nossa mente tem capacidade de constatar que não é coisa inventada por homens, porque tudo está em oculto em 2 pilares, nas profecias que se cumprem, e nas figuras, parábolas providenciadas pela inteligência infinita, para provar a quem não estava presente no fato. Essas parábolas representam o mundo dos mortos, o mundo que não vemos, porque está depois da morte, e indicam também o caminho para a salvação do mal, na separação definitiva do bem e do mal. No final de tudo, o caminho é anunciar Cristo, sem placa e preço, nas ruas. André Alves 2035. Há 2 semanas. Interpreta tudo. Sei e não viu. Não tenho certeza disso tudo. A forma que eu acredito é bem diferente da religião ou até da própria Bíblia. Hoje sou agnóstica. Creio em algo superior, por experiências que eu tive na minha vida. Somente isso. Interpreta tudo. Há 2 semanas. André Alves 2035. Obrigado por ler o comentário. Nós temos a tendência de sermos soberbos e orgulhosos, desprezando tudo o que não vemos. Mas a prova não é o que a gente vê, mas é a linguagem dos símbolos do que a gente vê, e dos sonhos. Isso significa que a nossa experiência de vida pode ser uma parábola que explica o mistério do nosso curso, algo superior, que essa linguagem do sonho me faz ver. É somente Deus, inteligência perfeita, e depois os anjos rebeldes, forças invisíveis, que buscam fazer a gente acreditar que somos deuses, que no final das contas Deus somos nós mesmos, que Deus não existe, que na verdade, Deus somos nós. O objetivo dessas forças inexplicáveis é fazer a gente focar só nesse mundo, pensar que a morte é o fim, que o antes e o depois dessa vida não importa, porque só isso que restou para os anjos rebeldes, governar esse mundo por um tempo, que já está terminando. Leia o Apocalipse 12 com muita atenção, porque as escrituras não estão claras, são somente para os interessados na vida eterna. Ali está revelando quem são os fenômenos sobrenaturais das religiões, as feitiçarias e magias, que enganam o mundo. A terça parte dos anjos do céu que estão na terra, influenciando as mentes, entrando e saindo nos corpos. Por isso muitos têm experiências enganadoras, fora da direção que Deus aponta nas Escrituras. Eles estão condenados, e querem condenar a humanidade com eles, através de influências, como aquela história da serpente e Eva. A condenação no lago de fogo depois da morte é necessária, por causa do livre-arbítrio, para que haja paz, e não haja mais rebelião. Por isso o sofrimento eterno tem que continuar, para coibir novas tentativas. Quem não tem mente para ver lógica nisso, é porque está dominado por essas forças invisíveis, culpando o Deus da Bíblia por tudo. Mas quem rejeita esse Deus, inconscientemente apoia todos os crimes na terra, porque só ele dá uma opção além deste mundo falido, que é a terra prometida além, quando esse mundo passar. Como te falei, esta vida é necessária que seja assim, que não tenha uma intervenção brusca dele, porque ele já interviu. A prova é que eu estou aqui anunciando de graça. Desculpa as muitas palavras, você é livre e inteligente, mas medita e pensa no caso. Porque o animal que rumina é que é próprio para o sacrifício. Ruminar é meditar nos enigmas e parábolas da palavra de Deus. André Alves 2035. Há 13 dias. Interpreta tudo. Uma vez, tentando dormir, numa época muito atribulada de minha vida,
Deitei e imediatamente vieram luzes iluminando todo o meu quarto. Dormíamos no escuro de modo todo o quarto ficou iluminado. Ao contrário também aconteceu. Uma vez estava dormindo e acordei com algo me batendo e puxando meus cabelos que cair da cama. Então não posso duvidar do sobrenatural, mas sei que a Bíblia foi adulterada e passada por mãos humanas. Uma prova disso é que o nome Jesus dizem ser errado, porque não existia a letra J naquela época. Então eu não consigo crer cegamente no que está escrito, mas sei que existe algo sobrenatural. Pode ser o próprio Deus, mas não acredito como as religiões o definem. Interpreta tudo. A0 segundo. André Alves 2035. Ter prova do sobrenatural é muito bom. Já é meio caminho andado, mas não é suficiente para algo útil. Tem que ter discernimento, para não ser enganado pelas coisas que atraem o mundo, como muitos seguidores, fama e dinheiro. A tua experiência tem a ver com o despertar, abrir os olhos. Isso é conversão. É como quando Eva come da fruta e percebe que estava nua, porque nos dois casos, algo te despertou. Puxar os cabelos e cair da cama são as doutrinas corretas que fazem você mudar de rumo, largar a busca desenfreada do seu próprio reino visível, pelo reino de Deus. Luzes e cabelo é uma coisa só, é o entendimento dos sonhos que prova discernir o sobrenatural. Entender a linguagem dos símbolos dos sonhos é a maior prova, mais do que ver algo sobrenatural. E não entender, pois poderá se prejudicar, pois fenômenos sobrenaturais pode dar tudo aqui para a pessoa, mas depois da morte é condenação eterna. A morte na Bíblia representa conversão, despertar, por isso se matavam animais e derramavam o sangue sobre as coisas, para santificar. Santificar é entender, pois entender é tudo, é se salvar. Isso significa que eu escrevendo esse comentário para você é o sangue de Cristo salpicado, do Cordeiro, que purifica de todo o pecado. O pecado é não saber dessas coisas, para ter a prova da vida eterna depois da morte. Isso significa que não ter provas do que vai acontecer depois da morte, por meio das figuras, está no pecado. Essa prova é a fé, que tem até mais efeito do que morrer e ver como é, porque vai entender tudo, e não ficar surpreso, desesperado com o mundo desconhecido, que apareceu de repente, o mundo dos mortos. Se a Bíblia foi adulterada sutilmente, isso não faz muita diferença, porque o que vale nela são as alegorias, parábolas, histórias que servem como profecias, e tudo isso com certas palavras claras, para seguirem ao pé da letra, que não servem para nós, mas para os escravos espirituais. O liberto, o que abriu os olhos para o entendimento, vê as mensagens ocultas em cada palavra, e vê também as dispensações ou épocas, e sabe que o resultado de tudo é anunciar de graça, como eu estou fazendo, fora de religião e arrecadação apoiada no governo. Por exemplo, quando nas cartas de Paulo tem uma ordem para a mulher ficar calada na igreja, isso significa que toda religião, mulher, que aceita dinheiro está calada desta palavra, porque a igreja não é uma instituição, mas o mundo todo que entende isso se despertou. Pastor na Bíblia não é quem tem carteirinha, isso é ministro do diabo. Pastor é quem entende e divulga de graça, independente de homem, mulher ou criança. As coisas daquela época, antes da destruição do templo, não servem tudo para nós, foram para tirar lição parabólica do mundo invisível. Como toda a história do Êxodo, somente serve para nós a ordem aos 70, de não levar bolsa, nem dinheiro, aceitar só o que cabe no corpo. O nome de Jesus não importa, porque é um nome de homem, o mesmo que Josué, um som terreno, que apenas representa esta palavra que eu te falo, que é o nome dele, que também são as interpretações das figuras e parábolas, que provam a vida após a morte e dão discernimento das coisas sobrenaturais. Não devemos focar muito no que os outros dizem, mas focar nas interpretações corretas das figuras da palavra, porque a ordem é ouvir tudo, ensino dos homens, mas reter o que é bom, interpretação correta das figuras dada pelo Espírito. Se não tinha a letra J naquela época, isso não muda nada, porque o som é o mesmo, que deveria ser representado por outra letra, porque o abecedário deles é outro, mas isso não significa adulteração. Significa só que o abecedário deles é diferente do nosso. Desocultando a torre. Há 9 dias,
André Alves 2035. Se você não acredita em Jesus, jogue fora seu registro de nascimento. O que diz o nosso registro de nascimento? Que a partir de certo tempo após o nascimento de Jesus Cristo, nasceu você, nasceu eu, etc. Ora, se Jesus nunca existiu, então, nosso registro de nascimento é falso. Beleza? André Alves 2035. Há 9 dias. Desocultando a torre. Oxi, meu registro de nascimento foi feito no cartório. Que viagem é essa? Por que você não refuta os judeus que não acreditam em Jesus? Desocultando a torre. Há 9 dias. André Alves 2035. Repito, se você ou quem quer que seja, não acreditam em Jesus, não acreditam que Jesus existiu, tudo bem. Só que, a bem da verdade, vocês devem rasgar a certidão de nascimento. Por quê? Porque na certidão de nascimento consta o nome de Jesus Cristo. A certidão de nascimento consta a data do nascimento de Jesus. E a partir da data de nascimento de Jesus, é que você nasceu, certo? Então, se você não acredita em Jesus, então você não acredita no cartório e nem em Jesus, certo? Beleza? Então vai ter que fechar todos os cartórios por propaganda mentirosa, entendeu? Portanto, a viagem mencapte desprovida de massa cinzenta, não é minha, certo? Bíblia. André Alves 2035. Há 8 dias. Desocultando a torre. Não entendi não. Eu acredito, só que não como está escrito, porque se fosse verdade, pedindo em meu nome, aconteceria o milagre. E não acontece. Mas essa história de certidão, onde está escrito isso? Que confusão. Desocultando a torre há 7 dias. André Alves 2035. Ore ao verdadeiro Deus, por meio de Jesus, pedindo sabedoria para você entender. Tiago 1, 5. Desocultando a torre. Há 7 dias. André Alves 2035. Boa pergunta. E aí? Judeus que vivem neste planeta, ou pelo menos aqui no Brasil, quando uma criança nasce, ela é obrigada por lei ser registrada, e no registro de nascimento consta, a partir de 2024 anos após o nascimento de Jesus Cristo, nasceu hoje, fulano A, de tal. Como que pode um judeu continuar céptico da existência real de Jesus Cristo diante destas evidências verossímeis? André Alves 2035. André Alves 2035. Há 7 dias. Desocultando a torre. Pois é, os judeus que vivem na Terra Santa, que têm suas origens hebraica, judeus ortodoxos, Bíblia original, têm essa certeza ou dúvidas. Imagina uma simples mortal. André Alves 2035. Há 7 dias. Desocultando a torre. Talvez, vou pensar. Desocultando a torre há 7 dias. André Alves 2035. A profecia da Bíblia já dizia que Jesus veio para os seus irmãos judeus, mas os seus não o receberam. João 1, 11. No entanto, todos os que o receberam, a estes deu autoridade para serem filhos de Deus. João 1, 12. Comece dando o primeiro passo, lendo João 17, 3. E lembre-se, o primeiro passo é 50% de toda ação. O que é preferível, termos uma esperança ou nenhuma. Aceitarmos a Jesus, nos dá a esperança de um mundo vindouro maravilhoso, diferente deste mundo perverso em que vivemos. 2 Pedro 3, 13. Medite nisso. Desocultando a torre. Há 7 dias. André Alves 2035. Jesus curava e ressuscitava os mortos. Porém, como estamos no tempo do fim, quem faz tais sinais são os falsos profetas, para desencaminhar até mesmo os escolhidos, o que prova que os escolhidos não estariam fazendo tais sinais no tempo do fim. Mateus 24, 24. Desocultando a torre há 7 dias. André Alves 2035. Sim, a Bíblia diz que a fé segue a coisa ouvida, e a coisa ouvida é pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. André Alves 2035 há 6 dias. Desocultando a torre. Que profetas?
Ninguém faz nenhum milagre desde sempre e isso não é de agora. Comentando e refutando Antônio Miranda parte 2. @Lucene Oliveira NR3QW. Há um mês, editado. Via do movimento, não prova a Deus pois toda extração dela é proveniente das coisas fundamentais do próprio universo, possibilitado por ele e parte dele mesmo. Não tem como você imaginar um ser anterior ao universo que não seja parte dele e das coisas que nele há, pertencem, e por ele são regidas. Assim o universo é eterno. É um lugar em Deus parte dele mesmo e eterno onde ele molda as coisas. Ou o universo é independente de Deus e Deus não existe, ou Deus criou o universo de sua própria substância, pois o movimento é intrínseco de tudo aquilo que é parte do universo por si mesmo e possibilitado por ele e existindo nele e através dele. Portanto você fala como Deus criou o universo sendo imaterial, uma substância diferente que move coisas de propriedade distinta dela sem ser uma parte com elas da natureza, ou admite que nem tudo no universo fora criado. Por exemplo, em termos quânticos nada criado de fato. Agora se você levar ao universo material aí talvez a via seja eficaz parcialmente. Interpreta tudo. A0 segundo ótimo seu comentário inteligente para responder. Não tem como conceber o universo sem Deus. É como uma obra sem o artista. Não existe. Tudo que é gerado do próprio universo aos nossos olhos fica uma lacuna, um mistério, que é mais profundo do que a nossa superficial percepção. E esse mistério é mais aprofundado na religião por meio dos espíritos. Podemos dizer que Deus faz parte do universo, mas não perceptível por nós, apenas a força, na qual vem o movimento, pela revelação de Deus que está presente por toda a criação através de símbolos e suas leis e sonhos. O universo visível é recente, mais ou menos 7.000 anos, e o invisível, que nos rodeia, é eterno, e isso é fora do tempo. A matéria é a própria substância de Deus. Se eu for te dizer como Deus criou o universo sendo diferente dele é o poder que ele tem de fazer aparecer as coisas como eu tenho o poder de acender a luz. Os termos quânticos não têm nada a ver que nada é criado de fato. Tem a ver que um objeto pode estar em dois lugares diferentes ao mesmo tempo. Isso leva a um teletransporte, que é um milagre bíblico registrado. A física quântica apenas corrobora o poder de Deus fazer surgir tudo do nada. Simples assim. Nesse ângulo até pode-se dizer que nada foi criado, apenas apareceu. Resumindo, um alerta de Deus é que os incrédulos vão pagar eternamente por trocarem a eternidade provada por um mero momento de gozo da carne. A saída desse alerta é seguir a Cristo fora do comércio, religião e política, isto é, viver sem fazer da religião de Cristo comércio, apenas anunciar nas ruas como esses comentários. Interpreta tudo. Se na feitiçaria tem jejum, na igreja invisível de Cristo é inverso. É jejum do sistema financeiro do mundo. Lembra que os espíritos enganariam se possível até os escolhidos. É o conhecimento que liberta da vontade de aparecer, ser poderoso como Deus, se orgulhando de sacrifício de tolo, de ficar sem comer para expulsar demônio. Que engana os tolos que saiu daquela pessoa. A prova que não saiu é que não entende isso e nem aceita, porque quer essa unção para impressionar como um mágico, querendo comercializar unção. As escrituras estão na linguagem de sonho. Isso significa que jejuar é não receber dinheiro, e orar é pregar correto como esse alerta. Quem não entende essa linguagem será enganado por espíritos. A prova que tem demônio é que odiará essa verdade. Comentou em Eu quero ter essa unção que vocês carregam. Gesquelen 3461. Há 2 dias. Editado, achava que fazer jejum era conforme as suas condições físicas, e não até passar mal. Foi assim que me ensinaram. Vou tentar esse jejum aos poucos. Flávia Spereta 1195. Tem um livro do pastor Luciano Subirá chamado A Cultura do Jejum onde ele escreveu com a direção do Espírito, a Bíblia e um médico. Ele nos ensina a jejuar de forma correta sem passar mal. Tem pregações dele também no YouTube falando e ensinando bastante sobre jejum segundo a Bíblia. Muito bom. Interpreta tudo. Flávia Spereta 1195. Jejum é não pegar dinheiro no Evangelho. Flávia Spereta 1195. Interpreta tudo. Bom,
Minha Bíblia diz que jejum é abster de alimentos por determinado tempo. Pegar dinheiro de outra pessoa é ser mercenário. E outra, aprendi a fazer a minha parte, pois a salvação é individual e cada um vai prestar conta daquilo que faz. Interpreta tudo. Flávia Spereta 1195. Sim, mas isso era um ritual para os escravos espirituais fazerem na carne, que representa o anúncio de Cristo nas ruas, ou seja, uma humilhação para os homens que era representada por várias coisas no dia do perdão lá em Jerusalém. Jejum é inútil. Quando Jesus fala de jejum, ele está falando em figuras. Mas alguém pode dizer que ele jejuou, mas ele veio para terminar os rituais, não é para nós. Quem entende diferente, não vai chegar à prova da verdade, vai tropeçar em contradições, vai ser enganado por espíritos e reprovado por Deus. Seguir o que a teologia ensina é dar voltas no deserto até morrer sem salvação, sem entender. Isso significa que sem o conhecimento dessa língua, expulsar demônio, hoje, é engano que foi liberto. Flávia Spereta 1195. Interpreta tudo. Essa é sua opinião e eu respeito, porém eu tenho minhas próprias experiências com o Espírito Santo e o jejum. Como eu disse, cada um vai prestar conta do que faz. Interpreta tudo. Flávia Spereta 1195. Sim, cada um vai prestar contas do que faz, e você já foi avisada que isso é feitiçaria. Flávia Spereta 1195. Há 20 minutos. Editado. Interpreta tudo. Uma das minhas experiências foi minha filha. Tive um problema onde os médicos me disseram que eu teria que fazer o tratamento para engravidar e isso se eu engravidasse. Não fiz o tratamento. Fiz 21 dias de jejum e oração. E no final Deus usou na própria palavra na Bíblia para me confirmar o que pedia. Uma semana após o término do jejum engravidei e minha filha é uma benção. Interpreta tudo. Flávia Spereta 1195. Quem bom, foi a sua fé, mas o conhecimento traz uma fé, prova, com discernimento, porque o mal engana com experiências. A prova é que muitas curas estão enriquecendo essas instituições, e toda religião tem o seu testemunho sobrenatural. A questão é fé em que, nas experiências ou no discernimento da palavra, que não exclui os milagres, porque às vezes, por causa de uma cura, a pessoa passa a vida toda enganada e presa. A feitiçaria disfarçada de graça, ela tem que usar algo para dizer que está pagando o preço, e isso é jejum e oração ao invés de pregar, orar, nas ruas fora do dinheiro, jejum. Servo Rodrigo Alves. Há 3 semanas, editado, eu já fiz 2 jejuns na água de 15 dias. No primeiro Deus mostrou o meu ministério inteiro da palavra e recebi o dom da palavra de sabedoria, conhecimento, línguas estranhas, profecia e Deus abriu os meus olhos espirituais. No segundo jejum recebi o dom de discernimento de espíritos e dom de interpretação de línguas. E você andando na rua os demônios se manifestam mesmo e até saem correndo como aconteceu comigo. Deus tem falado que quer usar pessoas no dom de cura e operação de maravilhas e vou fazer um jejum mais prolongado para receber esses dons. Deus abençoe a todos e boa sorte. Interpreta tudo não é assim que entra no mundo espiritual, mas no conhecimento das figuras da palavra, se não é feitiçaria. Lúcio Moratelli Prado 2887. Resumindo o que eu entendi do vídeo. Igreja evangélica é feitiçaria mais forte. É isso? Raquel Franca 3694. Não. O reino de Deus é luz. O que eles estão dizendo é que o jejum deixa a pessoa muito mais sensível ao mundo espiritual, consequentemente com mais autoridade sobre ela. Na Bíblia diz, Mateus 17, 21, mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Quem disse essa frase foi o próprio Jesus aos discípulos. Ou seja, ele mesmo diz que nos deu autoridade para operar sinais e prodígios ainda maiores do que ele fazia. Está na Bíblia. Interpreta tudo. Na verdade, igreja evangélica é feitiçaria mais fraca, porque é enganada que é Jesus. Você está no caminho certo. Eles querem adoração. O jejum é não ser adorado como Deus, fama e dinheiro na religião. Carlos 1962. Porque é enganada por demônios.
Não entende a língua de sonho da Bíblia. Quer fama e dinheiro com unção. Número @Anderson Cândido de Oliveira 807. Quer entender? Entenda a linguagem figurada. Jejum é não pegar dinheiro no Evangelho.